orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta vez que Tu nos concedes este santo privilégio e aqui nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por esta revelação magnífica que nos ajuda, Senhor, a perceber cada vez mais e melhor o que é a Tua verdade. E muito obrigado, Senhor, por sabermos que Tu colocas à nossa disposição o Teu poder e a Tua graça para vivermos essa mesma verdade. Fica connosco, Senhor, que o Teu Espírito possa trabalhar na mente e no coração de cada um de nós, para que possamos compreender aquilo que está revelado e, acima de tudo, Senhor, com a Tua ajuda, pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Fica, pois, connosco, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos começar um novo capítulo, vamos entrar no capítulo 27 e este capítulo fala de reavivamentos modernos. Pois bem, o que os irmãos irão reparar é que neste capítulo, vou só fazer uma súmula daquilo que nós iremos ver, muitos destes supostos reavivamentos não são reavivamentos genuínos, irão perceber o que é um reavivamento genuíno e o que é um reavivamento falso. E há só uma coisa que faz toda a diferença, e os irmãos irão perceber claramente o que é. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que provaram a sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem dos seus servos e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam a sua consciência despertar. Ok? Reparem, onde quer que a palavra de Deus tenha sido não apenas pregada, mas fielmente pregada. Ok? A luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo iluminava os íntimos recantos da sua alma e as coisas ocultas das trevas eram reveladas. O coração e o espírito eram possuídos por uma profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Isto faz-nos imediatamente recordar que em João 16:8, Jesus disse que o espírito convence de quê? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então reparem, se as pessoas se convencem do pecado, da justiça e do juízo, o que é que isto significa? Que elas estão, portanto, a ser tocadas pelo Espírito Santo. Então aqui é um trabalho genuíno do Espírito Santo. Tinham a intuição da justiça de Jeová e sentiam terror de aparecer com a sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo desta morte? Foi a mesma pergunta que Paulo colocou no final do capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Ao revelar-se a cruz do Calvário como o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, a não ser os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação das suas transgressões. Ou seja, quem vive um reavivamento genuíno tem uma clara percepção ao momento na sua vida em que ele reconhece que não há mais nada que possa expiar a sua transgressão, a não ser o quê? A não ser os méritos de Cristo. Ok? Apenas esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados passados. Estas almas produziram frutos dignos de arrependimento. Pois bem, estamos aqui a falar de expressões que nós encontramos na Palavra de Deus. E levantaram-se para andar em novidade de vida como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem com os desejos anteriores, mas para, pela fé no Filho de Deus, seguir os seus passos, refletir o seu caráter e purificar-se assim como ele é puro. Então, estamos aqui a ver quais são as características de um reavivamento genuíno. Quais são? Pois bem, é um reavivamento que se baseia na Palavra de Deus e porque é baseado na Palavra de Deus, é o Espírito Santo que claramente trabalha no coração e na vida dessa pessoa. E os frutos mostram-se. E esses frutos mostram-se, portanto, em arrependimento, em confissão genuína e, sobretudo, no desejo de refletir o caráter de Cristo. Isto é um reavivamento genuíno. Isto é uma reforma genuína igualmente. Ok? As coisas que antes odiavam agora amavam. E as que antes amavam passaram a odiar. Os orgulhosos e arrogantes tornaram-se mansos e humildes de coração. Os frívolos e altivos tornaram-se sérios e modestos. Os profanos tornaram-se reverentes, os bêbados sóbrios e os devassos puros. Isto é realmente uma reforma, um reavivamento genuínos. Ok? E já agora, nós ao lermos isto, se nós pudermos nos rever ou se nos revemos nestas palavras, glória a Deus.
nós vivemos um reavivamento e uma reforma genuínos. Pelo menos até agora. Não quer dizer que já nos devamos sentir como tendo atingido a perfeição. Aliás, iremos ver isso na próxima semana. Mas isto é já um bom indicador de que nós passamos pelo caminho certo. Ok? As modas vãs do mundo foram postas de parte. E nestas modas não é apenas modas de vestuário, é modas de pensamento, é modas de estilo de vida, é modas de hábitos, muita coisa. Ok? Os cristãos não procuravam a beleza exterior pelo arranjo do cabelo. Aqui é dada ênfase a estas modas do vestuário, joias de ouro e belos vestidos, mas a beleza no interior do coração, beleza que não passa e que consiste no espírito de modéstia e mansidão. Essa é a beleza que tem o maior valor diante de Deus. Todos conhecemos bem este texto, 1 Pedro 3 e 4, onde o apóstolo Pedro fez referência a isto. Os despertamentos, estamos a falar ainda de despertamentos genuínos, verdadeiros, não de falsos. Os despertamentos resultaram num profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos feitos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação dos outros. Isto são características de um despertamento genuíno, repito. Os frutos destes reavivamentos eram vistos naqueles que não recuavam perante a renúncia e o sacrifício, mas que se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer injúria e provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham aceitado o nome de Jesus. Isto, se nós pudermos resumir tudo aquilo que vimos até agora, pois bem, este seria o resumo. Aqueles que passam por um reavivamento e por uma reforma genuínos, neles se manifesta o quê? Uma transformação na vida. Se não há transformação, então é porque não houve reavivamento, não houve reforma consequente. Ok? A comunidade era beneficiada com a sua influência. Que comunidade? A comunidade, a família, a sociedade, a igreja. Uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito a fim de ceifar na vida eterna. Podia dizer-se deles, essa tristeza vos levou ao arrependimento. E agora aqui estamos a citar um texto do apóstolo Paulo, pois a tristeza que Deus quer leva o quê? À mudança de vida e conduz a uma salvação da qual nunca nos arrependemos. Ao passo que a tristeza inspirada em motivos humanos produz a morte. Há dois tipos de tristeza. Uma é a tristeza de origem humana, que não serve para nada. A tristeza de origem divina, essa é uma tristeza boa. Porquê? Porque essa é uma tristeza que leva a uma mudança de vida. E dessa tristeza nunca nos arrependemos. Reparem bem naquilo, continua a ser Paulo, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 11. Reparem bem naquilo que essa tristeza, inspirada na vontade de Deus, vos veio trazer. Que fervor, que desculpas, que indignação, que respeito, que saudades, que dedicação e que coragem em castigar o culpado. Em tudo isso mostraram que não têm culpa no caso. Portanto, aqui Paulo está-se a referir àqueles que viveram esta tristeza genuína. Este é o resultado da obra de quem? Do Espírito de Deus. Ok? Portanto, está claro que quando o Espírito de Deus atua em alguém, portanto, quando atua verdadeiramente, genuinamente, há uma mudança, há uma transformação na vida dessa pessoa. E olhem aqui esta frase. Não há prova de genuíno arrependimento a menos que ele realize o quê? Uma reforma na vida. Isto é ponto assente. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama Deus e os seus semelhantes, o pecador pode estar quê? Certo. De quê? De que encontrou paz com Deus. Cá está. Esta é a maior prova de que alguém passou por uma conversão genuína. Eu muitas vezes, ou já encontrei algumas vezes, pessoas que às vezes ficam na dúvida, mas será que eu vivi uma conversão genuína? Será que não vivi? É que eu não me lembro assim um momento exato na minha vida me ter convertido. E é verdade que há experiências que são mais marcantes, outras são mais indeléveis, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha passado por uma experiência de conversão. A melhor prova, ou as melhores provas que podemos ter para nos testarmos a nós mesmos se realmente passamos por isso ou não, é ver se realmente houve esta transformação. É olharmos para o nosso passado. Faz-me lembrar uma vez um pregador, um dos pioneiros do nosso movimento, que veio como missionário aqui para a Europa. Ele estava a pregar sobre a sua vida. Ele dizia claramente, quando eu olho para a minha vida para trás,
eu posso claramente perceber a minha vida dividida em duas partes. Uma antes da conversão e outra depois da conversão. E porquê que ele dizia isso? Porque a parte da vida depois da conversão era quase em oposição à vida antes. Portanto, se nós antes amávamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus e hoje nos dizemos, mas como é que eu poderia gostar daquilo? E se nós agora gostamos ou apreciamos aquilo que sabemos que é da vontade de Deus e sentimos, digamos, assim um asco àquelas coisas que Deus não aprecia, então isso é bom sinal. É sinal que o Espírito de Deus trabalhou e está a trabalhar em nós. Foram estes os efeitos que, em anos anteriores, se seguiram às ocasiões de reavivamento religioso. Julgados pelos seus quê? Frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para que a humanidade fosse reerguida. Cá está. Portanto, quando nós olhamos para a vida de alguém e vemos uma mudança, podemos estar certos. O Espírito de Deus agiu na vida desta pessoa. Ok? Muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado um notável contraste com as manifestações da graça divina que nos primeiros tempos se seguiam aos esforços dos servos de Deus. Até agora nós vimos quais são os traços, as características de um reavivamento genuíno. Agora nós iremos ver aquilo que é, hoje está muito na moda dizer fake, ou seja, o que é falso. Aquilo que parece que é, mas não é. Então reparem, muitos dos despertamentos dos tempos modernos, e isto já se aplica também aos nossos tempos, têm, no entanto, apresentado um notável contraste. Bom, se é um notável contraste, os irmãos já podem perceber que é exatamente o oposto daquilo que caracteriza um reavivamento genuíno. Vamos ver. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos dizem estar convertidos e há uma grande afluência às igrejas. Mas será que o facto de haver grande interesse, o facto de muitos dizerem estar convertidos, o facto de haver grande afluência às igrejas, será que isso é sinal de verdadeira conversão? Não necessariamente. E é o que iremos ver. No entanto, os resultados desse suposto reavivamento, não são de molde a poder dizer-se que houve um aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Então aqui já é caso para quê? Para desconfiar, para ficar de pé atrás. A luz que brilha durante algum tempo rapidamente morre, deixando as trevas mais densas do que antes. Ou seja, há uma excitação, normalmente temporária, e passada essa excitação, a coisa ainda fica pior do que era antes dessa excitação. Os reavivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação. Excitando-se o quê? As emoções. Há muita emoção, muito emocionalismo, muita alegria, muita satisfação. Amigos, vou-vos dizer uma coisa, desconfiem dessas manifestações. Porque, embora elas possam ser muito vistosas à vista, isso não significa necessariamente que a pessoa está a passar por um reavivamento genuíno. Ok? Aqueles que são ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir o quê? A verdade bíblica. Pouco interesse no testemunho dos profetas e dos apóstolos. Mau sinal. Mau sintoma. Se a pessoa não tem gosto em ouvir a palavra de Deus, ou se a palavra de Deus incomoda, isso não bate bem. Porque, reparem, se o Espírito Santo está a trabalhar no coração de alguém, essa pessoa vai ter gosto pela palavra, mesmo que antes não tivesse. Mas agora, porquê que tem gosto? Porque agora o Espírito, que é a favor da palavra, porque foi ele que inspirou os autores da Bíblia a escrever o que escreveram, esse mesmo Espírito é que provoca no coração da pessoa o gosto pela palavra de Deus. Então, se não há esse gosto, o que é que isso é sintomático? De que não é o Espírito de Deus que está a trabalhar no coração daquela pessoa. Estão a entender? Mais. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não os atrai. Ou seja, estas pessoas vão à igreja, mas estão à espera de algo que possa excitá-los, que possa estimular a sua imaginação, as suas emoções. Se não há... Isto faz-me recordar uma vez, eu visitei um casal que começou a frequentar uma igreja, onde eu estava como pastor, e o senhor estava muito interessado, começou a ter muito desejo de estudar a Bíblia, de aprender mais, era como uma esponja com desejo de aprender. Mas a esposa, um dia, lembro de ter estado em casa deles, e ela disse, mas a vossa igreja é morta, não há vida.
E sabem porque é que ela dizia isso? Porque ela tinha frequentado, ou ainda estava a frequentar igrejas onde há muita excitação, muito barulho, muitas aleluias. Então achava que a igreja era morta. E reparem, essa excitação não é necessariamente sintomático de que o Espírito de Deus esteja a trabalhar aí. Ok? Sabem que a palavra de Deus tem alguns textos onde diz que... olha, por exemplo, há um texto, estou-me a recordar agora. Se os irmãos tiverem as vossas Bíblias, Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30. No versículo 15 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Em vos converterdes e em quê? Sossegardes. O que é que se quer dizer? Ficar calmo, ficar sossegado, ficar tranquilo. Estão a ver que neste texto a palavra converterdes e a palavra sossegardes estão juntas. O que é que isso significa? Que a conversão é acompanhada de um processo em que a pessoa passa a ficar mais sossegada. Não é mais excitada, é exatamente o oposto. É ficar mais sossegada. Excitada estava ela antes da conversão. Depois da conversão fica mais sossegada. Em vos converterdes e em sossegar está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Onde é que está então a nossa força? Na excitação ou na tranquilidade? Na tranquilidade, diz-nos o texto bíblico. Claro, este versículo termina mal ao dizer, mas não o quisestes. E há muitas pessoas que ainda hoje não querem. Acham que a conversão é acompanhada de excitação, de muito barulho, de muita... Não, não, não. Aqui a Bíblia diz que é em sossegardes, em ficardes tranquilos. Por exemplo, no capítulo 26 deste mesmo livro do profeta Isaías, Isaías 26, e no versículo 3, diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, aquele cujo propósito é firme e confia em Deus, o que é que se manifesta na sua vida? Olhem aqui, perfeita paz. E a perfeita paz leva ao quê? À tranquilidade, ao sossego. Lembram-se, por exemplo, quando o povo de Israel tinha saído do Egito, quando eles olharam para trás e viram que as tropas egípcias vinham atrás deles, como é que eles ficaram? Ficaram em pavor e em angústia. Venham ver o que é que Moisés respondeu ao povo. Venham a Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, onde descreve esse episódio. Diz assim o versículo 9. Vamos continuar a ler no versículo 9, do 9 em diante. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Eu posso imaginar, entraram em total pânico, modo pânico. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora reparem, que queixas é que eles vão apresentar a Moisés? Versículo 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Imaginem o que eles estavam a dizer a Moisés. Quer dizer, depois de terem visto um milagre extraordinário, milagres extraordinários que Deus já tinha feito, reparem aqui, é verdade que ainda não tinha acontecido a travessia do Mar Vermelho, mas mesmo assim, já tinham presenciado muitos milagres, nomeadamente as pragas que tinham caído sobre os egípcios e nenhuma delas tinha caído sobre eles mesmos, eles israelitas. Mais, eles dizem, porque nos trataste assim, fazer-nos sair do Egito. E com esta ideia de que, se calhar lá não há sepulcros suficientes, tu vieste para aqui, para morrermos aqui todos e aqui ficamos mortos, aqui a decompor, aqui no calor do deserto. Versículo 12. Não é isso o que dissemos no Egito, deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Imaginem. Tinham conhecido a libertação da escravidão e mesmo assim estavam a demonstrar que preferiam estar escravos. Agora vejam na resposta que Moisés dá. E essa resposta vem no versículo 13.
Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. E olhem o que é que ele agora diz. Aquietai-vos. O que é que quer dizer o verbo aquietar? Ficai quietos. Ficai sossegados. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aquietai-vos, calai-vos. Reparem, o que é que o servo de Deus está aqui a dizer? Eu não quero muito barulho, não quero muita excitação. Quero é que vós vos calais e vos aquieteis. Então reparem, estes textos que eu acabei de ler mostram ou não mostram que quem vive uma conversão, em vez de viver uma vida de excitação, passa a viver uma vida mais calma, mais tranquila. É exatamente o oposto daquilo que é proposto. Vamos ver. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não os atrai. A mensagem que apela à razão desapaixonada não desperta qualquer resposta. Porque estas pessoas querem algo excitante, que alimente as suas emoções. As claras advertências da palavra de Deus que diretamente se referem aos seus interesses eternos não são tomadas a sério. Isto por quem? Por quem não vive um verdadeiro reavivamento. Não se esqueçam. Agora estamos a ver, por contraste, os falsos reavivamentos em contraste com o verdadeiro reavivamento. Já tínhamos visto anteriormente. Desculpem. Para toda a alma, olhem aqui. Gosto muito desta frase de Ellen White. Para toda a alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o quê? O grande objetivo da vida. Mas onde é que há hoje nas igrejas populares, e atenção a estas igrejas populares, Ellen White está sobretudo a referir-se às igrejas evangélicas, protestantes, o espírito de consagração a Deus. Os conversos não renunciam ao seu orgulho e amor ao mundo. Então reparem, através desta frase o que é que nós podemos compreender? Que aquele que é verdadeiramente convertido renuncia a quê? Renuncia ao orgulho e ao amor ao mundo. O que é que este amor ao mundo significa? Tanta coisa. Pode significar tanta coisa. Mas significa que nós não mais funcionamos em função daquilo que o mundo crê, ou pensa, ou faz. Não, agora temos outra forma de pensar. Temos outros objetivos. Temos outros critérios pelos quais orientar a nossa conduta. Não estão mais dispostos a negar-se, falando daqueles que vivem um reavivamento falso, não estão mais dispostos a negar-se, a tomar a cruz e a seguir o manso e humilde Nazareno, do que estiveram antes de se converter. Ou seja, não há mudança nenhuma. Falam de Cristo, falam até das coisas religiosas, mas na prática não mudou nada. A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos. Reparem, até os incrédulos e céticos, a religião para eles se tornou entretenimento. Porquê? Porque é isso mesmo, é o entretenimento, não é nada mais do que isso. Porque muitos que são portadores do seu nome desconhecem os seus princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas igrejas. Incrível estas palavras. Olhem aqui, piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram os pensamentos de Deus. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente e as coisas de interesse eterno mal recebem uma atenção passageira. Olha, aqui está algo para nós, cada um de nós, individualmente, e reparem, não temos que responder por ninguém, cada um de nós tem que responder por si próprio. Será que nós nos deixamos atrair por estas coisas? Reparem, vocês dirão, piqueniques? Qual é o problema dos piqueniques? Será que há problema em piqueniques? Bom, reparem, temos que compreender bem as coisas no seu contexto. Reparem, se nós fazemos disto, e disto, e disto, e tudo isto, a nossa prioridade principal, então alguma coisa está mesmo mal. Isso está. Ou seja, qual é o foco, a ênfase daquilo que a Ellen White está a dizer? Se a nossa atenção, se as nossas prioridades se centram nestas coisas, está tudo mal. Agora, fazer uma coisa destas de vez em quando, não há problema nenhum nisso. Não é isso o nosso foco, não é isso aquilo que nós mais apreciamos fazer. Agora, se isto é aquilo que procuramos como a coisa número 1, então aí está muito mal. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, olhem aqui, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas.
Volto a dizer, estas igrejas referem-se às igrejas evangélicas, protestantes. E reparem, é muito importante nós sabermos isto. Aliás, lembram-se, nós já lemos aqui, num capítulo lá bem para trás, que ela diz, Ellen White, que ela faz a pergunta, onde está hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? E ela responde, sem dúvida alguma, nas igrejas que compõem a fé protestante. Então, isto nos deveria estar marcado aqui na mente, porque quando nós fazemos esforço evangelístico, nós deveríamos visar, reparem, Jesus não disse que nos quer fazer pescadores de homens, sim ou não? É verdade. Reparem, um pescador, imaginem um pescador, se ele pensa de forma racional, de forma lógica, reparem, a menos que ele quer ir com uma cana de pesca ou com uma rede só para passar o tempo. Mas se ele quer mesmo apanhar peixes, e se ele sabe que num sítio há muitos peixes e no outro não há quase peixe nenhum, o que é que acham que é a escolha que ele faz? Ele, obviamente, vai querer pescar no sítio onde ele sabe que há mais peixe. Lógico. Reparem, se nós somos pescadores de homens e nós sabemos que em determinados meios há lá mais filhos de Deus, não deveríamos apontar as nossas baterias, a nossa atenção mais para esses locais do que para outros? Eu creio que é óbvio. Então, pensem nos vossos amigos, em amizades, em familiares que professem a fé evangélica, porque aí podem estar potenciais filhos de Deus. E que, ao serem confrontados com algumas verdades que eles ainda não conhecem, já conhecem algumas, atenção, não tenhamos ilusões. Muitos evangélicos conhecem muitas verdades bíblicas, mas não conhecem tudo. Aliás, falta-lhes conhecer verdades que ajudam a criar uma compreensão harmoniosa de todas as Escrituras. É esse o problema que lhes falta. E já iremos ver qual é o grande problema deles. Os irmãos já sabem, mas já iremos ver. Olhem aqui. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um tal reavivamento espiritual como nunca foi visto desde os tempos apostólicos. E atenção, que reavivamento é este que está aqui previsto? É um falso ou um genuíno? Este é um genuíno. Exatamente. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, e reparem, que reavivamento é este já agora? É aquele que ocorrerá quando se for derramada a chuva serôdia e, como resultado do derramamento da chuva serôdia, se der o alto clamor. É isso. Estou agora a juntar umas coisas com as outras. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas. Quais igrejas? Das igrejas em que o amor a este mundo suplantou o amor a Deus e à sua palavra. Verificamos hoje isto em algumas igrejas? Oh, claramente. Atenção, volto a enfatizar, não se esqueçam. Embora na generalidade essas igrejas estejam mal, no entanto, lá no seu seio, há almas sinceras, há almas genuínas. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão, e aceitarão de que forma? Olhem aqui, alegremente as grandes verdades que Deus providenciou para que fossem proclamadas no tempo presente, com o objetivo de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Nós já estamos a ver isto a acontecer. Há igrejas inteiras a converterem-se à Igreja Adventista. Bom, à Igreja Adventista. Esta é uma forma muito prática de dizer as coisas. Não é a Igreja Adventista. Aliás, nós como Adventistas do sétimo dia não queremos que ninguém se converta à Igreja. Nós queremos que as pessoas se convertam ao Senhor da Igreja. Isso sim, ok? Quando eu digo que igrejas evangélicas têm convertido à nossa... Ou seja, aceitam as verdades que nós aceitamos e que são as verdades presentes para este tempo. E ainda vai haver mais, podem ter a certeza. O inimigo das almas deseja perturbar esta obra, claro, ele não quer, é óbvio. E antes que chegue o tempo para esse movimento, esforçar-se-á por impedi-la. E esforçar-se-á por impedi-la como? Apresentando uma contrafação. Sabem que Satanás é o mestre das contrafações. E olhem aqui, introduzindo uma imitação. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer, olhem aqui, fará parecer que foi derramada uma bênção especial de Deus. Parece, mas não é. Lembram-se, há um ano atrás, quando nós começámos o estudo do grande conflito e lemos o primeiro capítulo sobre a destruição de Jerusalém, lembram-se que antes da cidade de Jerusalém ser destruída, ela foi cercada. Mas o cerco que levou à destruição de Jerusalém foi o segundo cerco, ou um primeiro cerco, lembram-se? Mas esse primeiro cerco foi levantado. E quando o primeiro cerco foi levantado, o que é que aconteceu? A tropa israelita foi atrás dos romanos e infligiram-lhes uma grande derrota. O que é que os irmãos acham? Aliás, vimos na altura que eles ficaram imbuídos no seu pensamento de que Deus lhes tinha dado a vitória sobre os romanos, mas não foi Deus.
E dessa forma o inimigo os enganou na sua mente, e quando eles viram os romanos a cercar a sua cidade, a cidade de Jerusalém, pela segunda vez, eles pensaram, tranquilos, podemos ficar tranquilos que o Senhor nos vai livrar outra vez. Enganaram-se. E aqui está-nos a dizer que muitos vão se enganar porque pensam que estas igrejas estão a viver um reavivamento quando isto é obra de Satanás e não de Deus. Isto é terrível. Alguém pensar que uma obra é de Deus quando é uma obra de Satanás. Isto é terrível estar enganado desta forma, mas é o que vai acontecer. Ou já está a acontecer. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões, olhem aqui, multidões se alegrarão por Deus estar a atuar maravilhosamente por seu intermédio, quando a obra é de outro espírito. Elas pensam que Deus está a atuar maravilhosamente por seu intermédio, mas não é Deus, é outro espírito. Reparem, eu quando penso nisto, eu até estremeço. Porque reparem, o engano será tão grande que multidões, olhem aqui, multidões, não é se fossem 2 ou 3 pessoas, não, são multidões. E agora imaginem o que é vocês falarem a essas multidões, e essas multidões vão dizer, então, mas nós que somos uma esmagadora maioria estamos errados, e tu, ou vocês que são tão pouquinhos, vocês estão certos. Já ouviram esse argumento? Olhem que é preciso estar muito certo da verdade para nós não nos deixarmos levar por essa pressão, porque essa pressão é terrível. E sabem, a palavra de Deus nos revela que nunca, em nenhum momento da história, a maioria esteve do lado da verdade. A maioria esteve sempre do lado do erro. Por exemplo, quando Jesus no Sermão do Monte disse que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por essa porta. Mas estreito é o caminho e apertado, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela. Então, poucos, muitos. Onde é que está a maioria? A maioria trilha o caminho que leva à perdição. Portanto, não nos deixemos iludir pela maioria, porque a maioria nunca esteve do lado certo em termos espirituais. Há um texto no livro de Êxodo que diz, não sigais a multidão para fazer o mal, porque a multidão normalmente vai para o mal. E vocês veem quaisquer manifestações, grandes manifestações em que envolve milhares e milhares de pessoas, aquilo nunca dá normalmente certo. Nunca dá. Muito bem. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender a sua influência sobre que mundo? Não é o mundo islâmico, é o mundo cristão. Olhem só. Em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século, e aqui Ellen White estava a falar de algo que já tinha acontecido no seu tempo, têm estado em ação, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. O que é que ela está aqui a dizer? Já podemos ver daquilo que aconteceu no passado, algo que se irá manifestar, como ela diz aqui, de forma mais extensa no futuro. E que futuro é esse? O futuro é agora onde nós estamos, neste tempo. Há uma excitação das emoções, cá está, mais uma vez. Mistura do verdadeiro com o falso, ou seja, pregam-se doutrinas verdadeiras, mas também se prega falsidades. Muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. E porquê que ninguém necessita ser enganado? Porque nós temos a norma absoluta que nos diz o que é verdade. É tão simples quanto isso. Agora, qual é o problema? É que aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus nelas, olham para aqui, estudam isto e isto não lhes agrada. Chatice, pá, isto é um livro maçudo, não diz nada. Não vou ter gosto. Nós só temos gosto pela palavra de Deus se o Espírito trabalhar no nosso coração. Aí vai haver um gosto genuíno. E esse gosto não é produzido por nós, é produzido pelo Espírito em nós. Ninguém necessita de ser enganado. À luz da palavra de Deus, cá está, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras, que servem para provar a alma e que exigem o quê? Olhem aqui, o que é que a palavra de Deus exige? Cada um de nós exigem renúncia de si mesmo e do mundo. Se nós professamos ser cristãos e não estamos a praticar a renúncia a nós mesmos e ao mundo, amigos, estamos num falso caminho. Portanto, a vida cristã é uma vida de constante renúncia de si mesmo e do mundo. Podemos estar certos de que ali não é concedida a bênção de Deus, ou seja, aqueles que não exigem renúncia a si mesmo e ao mundo.
E pela regra que o próprio Cristo deu, pelos seus frutos os conhecereis. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Tão fácil. Mas tão fácil quando nós conhecemos a palavra da verdade. Nas verdades da sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo e servem de escudo contra os enganos de Satanás a todos os que as aceitam. Foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto estão a generalizar agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista em grande parte a natureza e a importância de quê? Da lei de Deus. E aqui é que nós chegamos ao busilis da questão. Porquê? Porque a maior parte dessas igrejas deitou ou pôs de parte a lei de Deus. Não, lei de Deus, não. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele aboliu a lei não é mais necessária, estamos salvos pela graça de Cristo, aleluia, cada um viva como quer. Bom, será que é verdade que somos salvos pela graça de Cristo? Sim, é verdade. Mas a graça de Cristo salva-nos de quê? Eu uma vez estava a falar, encontrei um evangélico acho que já vos contei isto. Encontrei um evangélico que foi em França e ele, todo contente, todo excitado, uau, eu fui salvo pela graça do Senhor. Disse, amém, Deus seja louvado por isso. Então e agora? Como é que o irmão vive? Eu também disse, olha, eu pela graça de Deus também vivi a experiência de salvação. Oh, é uma maravilha viver em Cristo e tal. Agora somos livres em isto e mais não sei o quê, não sei o quê. Depois ele tocou num ponto sensível. Agora já não preciso mais de obedecer à lei de Deus. O quê? Eu perguntei, então, mas diga uma coisa, você há bocadinho disse que foi salvo, mas foi salvo de quê? Eu fui salvo da morte eterna. Muito bem, certo? Porque realmente a graça de Deus nos salva da consequência do pecado, que é a morte eterna. E ele respondeu, muito bem, fui salvo da morte eterna. E disse, e a morte eterna é resultado de quê? A morte eterna é resultado do pecado. Muito bem, exatamente. E o pecado é o quê? Aí ele já começou a patinar. Eu disse, o pecado não é a transgressão da lei? Ah, sim. Então, espera lá, pense lá comigo. Você disse-me que foi salvo, certo? E foi salvo de quê? Você próprio reconheceu, foi salvo da morte eterna. Mas a morte eterna é consequência do pecado. Então, se você foi salvo da morte eterna, foi salvo do pecado. Mas se o pecado é a transgressão da lei, então você foi salvo de quê? Você foi salvo da transgressão da lei. Então você foi salvo para obedecer à lei. Ficou de boca aberta a olhar para mim. Amigos, isto é lógico. A salvação de Deus é nós sermos salvos para obedecer à lei. Não há outra salvação. Uma concepção errada do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros relativamente à conversão e santificação, tendo como resultado baixar a norma da vida espiritual na Igreja. Aqui deve estar o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos despertamentos do nosso tempo. Lembram-se ainda de um texto que eu referi aqui no sábado, Atos 5:32, que Deus concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Então, o contrário também é verdade. Se Deus concede o Espírito àqueles que lhe obedecem, o que é que Ele faz àqueles que não lhe obedecem? Retira-lhes o Espírito. Há nas várias denominações homens conhecidos pela sua devoção, as tais almas sinceras, para que este facto é reconhecido e lamentado. Aqui está um que ela apresenta, o professor Edward Park, apresentando os perigos atuais de natureza religiosa, diz acertadamente. Olha o que este homem diz das igrejas protestantes em geral. A negligência por parte do púlpito de insistir sobre a lei divina é uma fonte de perigos. No passado, o púlpito era o eco da voz da consciência. No passado, reparem, houve momentos em que as igrejas protestantes eram firmes, eram fiéis, pregava-se a moral, a virtude, etc. Pregava-se a obediência aos mandamentos de Deus, com exceção do sábado, é verdade, porque achavam que o dia de repouso tinha sido mudado do sábado para o domingo, mas guardavam o domingo religiosamente, pensando que estavam a fazer a vontade de Deus. Mas depois chegou à altura em que se começou a dizer, não. Essa corrente chama-se o antinomianismo. Nomos, vem da palavra, é uma palavra grega que quer dizer lei. Antinomianismo é anti-lei. Okay? Então, no passado, dizia este homem, o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos mais ilustres pregadores davam uma admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do Mestre, e pondo em preeminência a lei, os seus preceitos e ameaças.
repetiam duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ama a lei não ama o Evangelho. Pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Claro. Quem não ama a lei não pode dizer que ama o Evangelho. Reparem, há um texto, já agora, se me permitem ler um outro texto, há um texto em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1, 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, falando da vinda de Cristo, diz assim. Vamos ler os versículos 7 e 8. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Pergunto, quando é que do céu o Senhor Jesus se vai manifestar com os anjos do seu poder? A quando? Da sua segunda vinda. Então o apóstolo Paulo aqui está a falar da segunda vinda de Cristo. Verdade ou mentira? Verdade. Agora repara, no versículo 8 ele acrescenta o seguinte: o Senhor Jesus se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus, e não só, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo aqui diz que quando o Senhor vier na sua vinda, ele vai tomar vingança contra duas classes de pessoas. Primeiro contra aqueles que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus para nada. Aí podemos pôr os ateus, os incrédulos, etc. Estão condenados. Mas depois fala aqui também contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas pessoas até podem fazer profissão de fé em Cristo, mas não obedecem. A palavra-chave aqui é não obedecem. Então, deve-se obedecer ao Evangelho, sim ou não? Claro que sim. Então, o Evangelho requer obediência? Pois bem, nas igrejas evangélicas, diz, não, nós fomos salvos pelo Evangelho, não precisamos mais de obedecer. Pois bem, a Bíblia diz que nós devemos obedecer ao Evangelho. E olhem aqui, o homem que não ama a lei, não ama o Evangelho, pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Este perigo, ou seja, o perigo de rejeitar a lei, leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado, a sua extensão e desconsideração. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de lhe desobedecer. Unido aos perigos já mencionados está o de desvalorizar a justiça de Deus. E aqui deixem-me dizer uma coisa, irmãos. Muito se desvaloriza a justiça de Deus nos nossos dias. Fala-se muito, enfatiza-se muito, o que não deixa de ser verdade, o amor e a misericórdia de Deus. Reparem, a Bíblia, do princípio ao fim, fala do amor e da misericórdia de Deus. O que é que seria de nós se não fosse o amor e a misericórdia de Deus? Estamos todos condenados. Portanto, isso está correto enfatizar, mas às vezes enfatizamos tanto o amor e a misericórdia de Deus que nos esquecemos de enfatizar um outro atributo do seu caráter também, que é o quê? Que é a justiça de Deus. E no caráter de Deus, amor e justiça estão em perfeito equilíbrio. Não há mais de um nem menos do outro. Estão os dois em perfeito equilíbrio. E deixem-me dizer-vos, não sei se os irmãos já refletiram nisto a sério, mas eu digo sinceramente, se Deus não fosse um Deus de justiça, eu não me sentiria atraído por este Deus. Digo muito honestamente. Porque, reparem, nós hoje olhamos para os povos, para as sociedades, nós vemos as notícias, muitas pessoas por vezes clamam por justiça. Há um desejo de que justiça seja feita, sobretudo quando eles se sentem injustiçados. Reparem, quando o crente sabe que Deus é um Deus de justiça, ele fica tranquilo, porque ele sabe, mesmo que neste mundo não haja justiça, Deus um dia vai fazer essa justiça. E vou-vos dizer, agrada muito saber que Deus faz justiça. E atenção, a justiça será contra quem? Volto a recordar aquilo que lemos agora neste texto. Contra aqueles que não conhecem a Deus ou que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, reparem, Deus não vai manifestar a sua ira, a sua vingança contra aqueles que, enfim, reparem como às vezes nós tendemos a pensar, aquela pessoa quer fazer o bem, mas errou, teve uma queda aqui. Não, isso, reparem, normalmente essas pessoas quando caem até rapidamente reconhecem que erraram e confessam o seu pecado a Deus e Deus os perdoa e está o assunto resolvido. Não, estas pessoas que estamos aqui a falar, que não conhecem a Deus, são pessoas que de uma forma obstinada, rebelde, não querem nada com Deus porque querem continuar a fazer a sua vida como bem lhes entende e parece. São pessoas que recusam de forma dura, de forma rebelde, querer alguma coisa com Deus. A tendência do púlpito moderno é de separar, olhem aqui, separar, eu falei que
às vezes um aspecto do caráter de Deus é mais referido que o outro. Mas aqui Ellen White vai mais longe e diz que se faz uma separação. É separar a benevolência divina da justiça divina. Quando estas coisas não se podem separar. Reduzir a benevolência a um sentimento em vez de a exaltar como um princípio. O novo prisma teológico, e amigos, estamos totalmente embranhados neste novo prisma teológico. Qual é? Divide ao meio o que Deus tinha unido. É a lei divina um bem ou um mal? É um bem. Então a justiça é um bem. É uma disposição para executar a lei. Então a justiça não pode ser vista de forma errada. Reparem, quando alguém comete... Reparem, um indivíduo comete um crime. Vamos imaginar, não é preciso imaginar um crime bárbaro, mas imaginemos um crime bárbaro, daqueles que criam mesmo repulsa, repugnância. Reparem, esse indivíduo não deve ser punido pelo crime que praticou? É evidente que sim. Vocês dirão, então, mas não há misericórdia para com essa pessoa? Claro que há. E reparem, Deus quer conceder a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão a qualquer um, mesmo ao mais terrível criminoso. Mas a graça é concedida a quem? Àqueles que se deixam moldar por essa graça, se arrependem e confessam os seus erros e os deixam. Não é para aqueles que querem continuar a viver a vida como viveram até aqui. Não. Para esses, a justiça divina vai cair e vai cair a direito. Sem misericórdia. Por causa do hábito de desvalorizar a lei e a justiça divinas e o alcance e desvalorização da desobediência humana, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que providenciou a expiação do pecado. Assim, o Evangelho perde o seu valor e a sua importância no espírito dos homens, não tardando estes a pôr praticamente de lado a própria Escritura Sagrada. Porquê? Porque vem que a Escritura não se adapta à sua visão religiosa. Amigos, eu estou a ler isto e estou a ver que isto é uma descrição exata do mundo religioso dos nossos dias. Claramente. Claramente. Muitos mestres religiosos afirmam que Cristo, com a sua morte, aboliu a lei. Nunca ouviram isto? Isto é o que se ouve mais e mais. E por isso os homens estão livres das suas reivindicações. Há alguns que a representam como um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, apresentam o usufruir da liberdade sob o Evangelho. É o caso daquele que eu falei há bocadinho. Eu agora sou livre. O Evangelho, aceitei o Evangelho. A lei, já não preciso, sou livre. Mas a liberdade existe exatamente na obediência à lei. Fora da obediência à lei não há liberdade. Como é que Tiago descreve a lei? A lei da liberdade, Tiago 2. Isto tem que entrar na mente. Nós usufruímos de verdadeira liberdade quando estamos em obediência, não em desobediência. Não foi, porém, assim que profetas e apóstolos consideraram a santa lei de Deus, disse Davi. Andarei em liberdade, olhem aqui, pois quê? Pois busquei os teus preceitos. Ele relaciona a liberdade com a obediência à lei. Não há separação. Há uma junção perfeita. O apóstolo Tiago, como eu referi, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real e a lei perfeita da liberdade. Não há oposição entre lei e liberdade, pelo contrário. E o escritor do Apocalipse, meio século depois da crucifixão, pronuncia uma bênção a quem? Aos que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Reparem, deixem-nos dar um exemplo muito simples e prático que nos ajuda a compreender este conceito bíblico. Reparem, se nós formos cidadãos exemplares, que guardemos e observemos as leis do Estado, usufruímos de liberdade, sim ou não? Quem não usufrui de liberdade é quem comete um crime e vai parar à prisão e fica lá dentro de 4 paredes. Onde é que está a liberdade para aqueles que desobedecem? A liberdade é para aqueles que obedecem e podem ser livres, andar para um lado e para o outro. Esses são livres. Da mesma forma com a lei moral de Deus. É a mesma coisa. A declaração de que Cristo, através da sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento. Isto tem que ficar claro na mente e quando nós damos testemunho a outros temos de deixar isto bem claro. Não há fundamento na Bíblia para a declaração de que a lei de Deus foi abolida. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da punição do pecado. Vocês concordam com esta afirmação? Se a lei tivesse sido abolida, Cristo não precisava de morrer. Porquê? Porque se a lei fosse abolida, então não havia mais pecado. Porque o pecado só existe quando há lei.
Se não existe mais lei, não há mais pecado. Então Jesus vinha morrer por que pecados? Não há mais pecado. Estão a entender? Reparem, por exemplo, se eu vou aqui numa autoestrada e vou a 180 a hora e uma brigada da GNR me apanhar com o radar, podem eles pregar uma multa sim ou não? Podem. Porquê? Porque há uma lei cá em Portugal que diz que o limite nas autoestradas é 120. Claro, eles já dão uma tolerância, creio que vai até aos 150, segundo já me disseram. Mas pronto, há uma lei que diz que é 120. A tolerância é se eles quiserem, não são obrigados a dá-la. Mas se eu for para a Alemanha e andar lá a 180 km a hora e a polícia me mandar parar, não me pode pregar uma multa. Sabem porquê? Porque na Alemanha a lei diz que não há limite de velocidade nas autoestradas. Então lá não é transgressão eu andar a 180, nem a 200, nem a 240. Não é. Porquê? Porque não há lei que limita a velocidade nas autoestradas. Estão a ver? Onde há lei, se eu desrespeito a lei, então aí estou a ser transgressor. Mas se não há lei, não há mais pecado. E se a lei tivesse sido abolida, não havia mais pecado, então Jesus vinha morrer pelos pecados. Que pecados? Se os pecados deixaram de existir. Estão a ver? Não tem lógica nenhuma. Mas a morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. Claro. Porque é precisamente porque a lei está em vigor que Cristo teve que vir para morrer. Porque a lei, por estar em vigor, diz que há pecado. E porque há pecado, o Senhor veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi o anúncio que o anjo fez a José. Claríssimo como água. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa, diz. Já dizia o profeta Isaías. Disse ele, não pensem que eu vim para acabar com a lei, enquanto o céu e a terra existirem, nem uma letra, nem sequer um acento se iam tirar da lei. E com relação a si próprio, ele declara, deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. E porquê que é imutável? Porque ela é uma transcrição do caráter de Deus, e se Deus é imutável, a sua lei também é. Tão claro como isso. É uma revelação da vontade e do caráter do autor. Deus é amor e a sua lei é amor. Os seus dois grandes princípios são amor a Deus, expressos nos primeiros 4 mandamentos, e amor ao homem, expressos nos últimos 6. O cumprimento da lei, diz-nos Paulo, é o amor. Ou seja, o verdadeiro amor, não o amor que se fala para aí muito, à esquerda e à direita, o verdadeiro amor é a guarda dos mandamentos. Se eu amo, eu honro o meu pai e a minha mãe. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou furtar aquilo que pertence ao meu semelhante. Se eu amo o meu próximo, não vou mentir. Se eu amo o meu próximo, não vou cobiçar aquilo que ele tem. Se eu amo a Deus, não vou ter outros deuses diante de mim. Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu não vou fazer imagens, escultura e adorar essas imagens. Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu não vou tomar o seu nome em vão. Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu vou respeitar o seu dia de sábado. Isto é que é o amor. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza da sua lei. Diz o salmista, a tua lei é verdade. Todos os teus mandamentos são justiça. E o apóstolo Paulo declara, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Esta lei, como a expressão do pensamento e da vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o seu autor. Deus é eterno, logo a sua lei é o quê? Eterna. A obra da conversão e santificação é reconciliar os homens com Deus, pondo-os que em harmonia com os princípios da sua lei. Esta é que é a obra da justificação e da santificação. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça estavam escritos no seu coração. No entanto, o pecado afastou-o do Criador. Já não refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o homem poder quê? Reconciliar-se com Ele. Através dos méritos de Cristo, Ele pode restabelecer a sua harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina e deve receber nova vida vinda de cima. Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, o homem não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção de pecado. O pecado é a transgressão da lei, cá está. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, claro. É a lei que me faz sentir pecador. Para ver a sua culpa, o pecador deve testar o seu próprio caráter pela grande quê?
pela grande norma divina de justiça. Qual é a grande norma divina de justiça? A sua lei. É um espelho que mostra a perfeição de uma forma de viver justa, capacitando o pecador para ver o quê? Os seus defeitos de caráter. E sabem, nós deveríamos passar mais tempo contemplando a lei, para que realmente a lei nos sonde. Gosto muito de uma frase que ouvi uma vez a um pastor adventista que dizia: a palavra de Deus e especialmente a sua lei fazem o seguinte trabalho em mim. Quando eu começo a estudar e a investigar a palavra de Deus, ela cada vez mais me começa a investigar a mim. Quanto mais eu contemplo a lei de Deus, mais a lei de Deus me começa a contemplar a mim. Este é o trabalho da palavra de Deus. E nós devemos deixar que a palavra de Deus faça esse trabalho em nós. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não providencia o remédio. É verdade. Onde é que está o remédio? Por isso é que Paulo diz em Romanos 10,4 que a lei, o fim da lei é Cristo. Atenção, os evangélicos interpretam este texto dizendo: o fim da lei é Cristo. Cristo acabou com a lei. Não, o fim nesse texto vem de uma palavra grega, que é a palavra telos, quer dizer, o fim, finalidade, objetivo. O objetivo da lei é conduzir-nos a Cristo, porque a lei diz-nos: estás porco, estás sujo, estás defeituoso de caráter. Reparem, é um espelho. Quando eu vou ao espelho, o espelho mostra-me que eu estou sujo. Ok? Mas o espelho não me vai lavar a cara. O que me vai lavar, tirar a sujidade é a água e o sabão, o detergente, não é o espelho. Mas eu não teria recorrido à água nem ao sabão se eu não tivesse visto o espelho. Estão a ver? É o que a lei faz. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é a parte que cabe ao transgressor. Apenas o Evangelho de Cristo pode quê? Livrar da condenação ou da contaminação do pecado. E aqui entra a glória do Evangelho. Ok? Reparem, eu sei que estes conceitos são simples, irmãos. Reparem bem, os irmãos se calhar estão a pensar: oh pastor, mas nós sabemos isto muito bem. Eu sei que sabem. Reparem, não estou, desculpem a expressão, não estou-vos a fazer de parvos ou de ignorantes. Eu sei que os irmãos sabem. O meu objetivo em querer estar a enfatizar estas coisas é que estes conceitos, por simples que sejam, eles são tão importantes, tão fundamentais, que eles devem estar ancorados na nossa mente como betão armado. Para que no contacto com outras pessoas que não creem desta maneira, nós não possamos ser abalados. Nós precisamos ter convicções firmes. E se há alguém que deva ser abalado, são os outros, não somos nós. E, portanto, o meu objetivo é que vocês, que já sabem estas coisas, possam ainda ficar mais confirmados nelas. Ok? Portanto, não estou a passar nenhum atestado de incompetência à voz. Atenção. É apenas para vos confirmar ainda mais nestas verdades. Estamos quase a terminar, irmãos. Dê mais 5 minutos e eu termino. Apenas o Evangelho de Cristo pode livrar da contaminação do pecado. Deve arrepender-se diante de Deus, cuja lei transgrediu, e ter fé em Cristo e no seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados passados e torna-se participante da natureza divina. É filho de Deus a partir do momento da conversão. Sabem que muitas pessoas dizem erroneamente que todos os seres humanos são filhos de Deus. Não, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia reserva a expressão filhos de Deus apenas para aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador. Não se esqueçam deste. Todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador e viveram o novo nascimento, a experiência do novo nascimento, esses é que se tornam filhos de Deus. Porque até ali eles são filhos do diabo. Nós somos filhos do diabo até ao momento da nossa conversão. Quando nos convertemos, então o Senhor desarraiga-nos da família do diabo e agora adota-nos na família divina. Isso é um milagre da conversão. Nós passamos de uma família para outra. Ok? É filho de Deus, tendo recebido, olhem aqui, o espírito de adoção. Cá está. Fomos adotados na família divina. Pelo qual clama Abba, Pai. Então a pessoa que viveu a conversão agora diz Pai. Porquê? Porque agora é um verdadeiro filho. E agora já diz Pai. Antes não dizia. E antes não dizia porque não era filho. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus, diz Paulo. Quer isto dizer que por causa da fé nós negamos todo o valor à lei? De modo nenhum. Pelo contrário, reconhecemos à lei o seu verdadeiro valor. Nós que morremos para o pecado, diz Paulo, como poderíamos viver ainda em pecado? Não faz sentido. E João declara, o amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. No novo nascimento, olhem aqui, por isso é que é tão importante passar pelo novo nascimento. E Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No novo nascimento, o coração é posto como? Em harmonia com Deus,
ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua do pecador, e efetua-se pelo poder de Deus unicamente, este passou da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e amor. É um milagre. Aliás, para mim, é o maior milagre que Deus pode operar. É um milagre da conversão. Então, ou seja, após esse milagre ter sido vivido, então, a justiça da lei cumpre-se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a linguagem da alma será: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, esta pessoa agora passa a amar a lei de Deus, que até ali não amava, detestava. Ok? A lei do Senhor é perfeita e faz o que a alma. Gosto tanto desta expressão. Restaura a alma. Sabe o que é que isto quer dizer, restaura a alma? Traz saúde mental às nossas mentes. Aquilo que nós mais precisamos, e reparem, nós andamos muitas vezes a procurar em cisternas rotas a resolução para os nossos problemas mentais, quando a palavra de Deus diz que a lei é que restaura totalmente a nossa psique, a nossa mente. Foi isto que me ajudou a compreender que a psicologia não serve para nada. A psicologia são remédios humanos, são cisternas rotas. Não tem o poder de pôr a nossa mente em ordem. O que tem poder de pôr a nossa mente em ordem é a lei do Senhor, que restaura a alma. Esta alma aqui é psique, na linguagem grega. Psique, de onde vem a palavra psicologia. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus ou da sua própria culpa e impureza. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem a necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida, como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. Claro, se a pessoa não passa por uma convicção, como é que ela vai desejar ter em Cristo um Salvador? A pessoa vai pensar interiormente assim: mas eu preciso de um Salvador para quê? Mas eu não sou mau. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca saltei nenhum banco. Porquê? Porque essa pessoa não olha para a lei de Deus, não se sente pecador. Se não se sente pecador, vai aceitar Cristo para quê? A esperança da salvação é aceita sem a mudança radical do coração, isto nos falsos reavivamentos, ou a reforma da vida. São assim abundantes as conversões que superficiais, eu diria fake conversion, portanto, conversões falsas, e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Irmãos, será que isto acontece também na nossa igreja? Será que há pessoas que se unem à nossa igreja que não se uniram a Cristo em primeiro lugar? Isto faz-me pensar seriamente. Olha, naquilo em que eu tenho responsabilidade como pastor, por exemplo, na minha preparação de pessoas para o batismo, eu testo-os bem. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não posso ler o que vai no coração de cada um, mas eu leio os frutos que a pessoa vai manifestando. E ainda ontem eu estive com um casal que frequenta aqui esta igreja e eles estão a passar por provas imensas. E vou-vos dizer uma coisa, não sou, antes de dizer uma coisa eu tenho que me precaver, eu não sou sádico que tenha prazer em ver os outros a sofrer, mas vou-vos dizer uma coisa, quando as pessoas me contam das suas dificuldades, eu fico satisfeito, sabem porquê? Isso é sinal que as pessoas estão a andar no bom caminho. Porque quando as pessoas estão a andar no bom caminho, Satanás fica furioso com essas pessoas e dá-lhes muitas dificuldades. Então as dificuldades são prova que essa pessoa está no bom caminho. Se eu vejo uma pessoa ir à igreja, diz que quer fazer a vontade de Deus e a vida dela corre às mil maravilhas, eu fico de pé atrás. Fico com muito medo, porque isso não condiz, como nós dizemos em bom, não bate a bota com a perdigota. Há ali qualquer coisa que não está a funcionar. São assim abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Por outro lado, teorias erradas sobre a santificação, resultantes da negligência ou da rejeição da lei divina, ocupam um lugar preeminente nos movimentos religiosos desta época. Eu não vou demorar aqui, apenas vou dizer, infelizmente, e digo isto com muita tristeza, teorias erradas sobre a santificação também existem dentro da nossa igreja. Não vou tardar sobre isto, não me interessa estar a falar disso, mas isto é um facto, é. Essas teorias não só são falsas no que se refere à doutrina, mas também perigosas nos seus resultados práticos. E o facto de serem geralmente tão bem aceitos, e porquê que são tão bem aceitos? Porque vão ao encontro do coração natural. E o coração natural não gosta de se submeter à lei de Deus. Torna duplamente essencial que todos tenham uma clara compreensão do que as Escrituras ensinam a esse respeito.
A verdadeira santificação é a doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Tessalónica, declara esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. E roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é só numas coisas, é em tudo. Estamos mesmo a terminar. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Senhor orou pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa santificação tem que ser apoiada no conhecimento da verdade. E que verdade? A verdade bíblica. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E o salmista declara, a tua lei é a verdade. Pela palavra e pelo Espírito de Deus, os grandes princípios de justiça incorporados na sua lei são revelados aos homens. E uma vez que a lei de Deus é santa, justa e boa, e a cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a ele. Pela graça de Deus devem formar um caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Então o que é a santificação bíblica? É nós formarmos um caráter de acordo com os padrões revelados na palavra de Deus. É aqui que eu queria ficar, consegui. Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Nós ficamos a meio deste capítulo e agora nós iremos ver também uma outra parte não menos importante na próxima semana. Convido-os a estarem aqui presentes na próxima terça-feira. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, ó Senhor, tão importante esta mensagem que Tu nos trouxeste à nossa mente. Certamente, Senhor, que isto que nós aqui estudamos esta noite não é novidade para nós, mas é bom, Senhor, nós recordarmos estas grandes verdades, porque este é um assunto de vital importância para a nossa vida espiritual. Obrigado por nos mostrares ou nos recordares o que é a verdadeira santificação bíblica. Permite, Senhor, que cada um de nós, pelo Teu poder e pela Tua graça, possamos viver ou estar no caminho dessa santificação bíblica. Porque sem essa santificação, a Tua palavra é clara, ninguém verá a Deus. Então, Senhor, porque nós queremos um dia ver a tua face, porque nós queremos habitar contigo por toda a eternidade, então, Senhor, ajuda-nos a vivermos esta verdadeira e genuína santificação bíblica. Ó Senhor, fica connosco. Nós todos temos defeitos de caráter, nós todos temos ainda certamente coisas que necessitam de ser mudadas. Agradecemos-te muito porque já fizeste grandes mudanças na nossa vida e no nosso caráter. Nós reconhecemos que não devemos ficar por aqui. Devemos deixar ainda que o Teu Espírito nos sonde e que procure ainda descobrir alguma coisa que não esteja de acordo com a Tua vontade. E se o Teu Espírito nos chegar a convencer, ó Senhor, não possamos resistir a essa convicção. Possamos aceitar e nos submeter humildemente a Ti. E para isso, Senhor, dá-nos vontade de estudarmos a Tua palavra e nos deixarmos guiar apenas e unicamente por ela. Fica connosco, Senhor, leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e um bom resto de semana. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.